tarde. Eu sou Isabela Bonfim, repórter de política da sucursal Brasília do jornal Estadão e também do Broadcast, a plataforma em tempo real da Agência Estado. Hoje, aqui nos estúdios de Brasília, nós estamos com o defensor da presidente afastada Dilma Rousseff no processo de impeachment, o ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde, é um prazer estar com você, Isabela. Bom, nós estamos chegando agora na reta final, do processo de impeachment. O senhor entregou ainda ontem as alegações finais do processo e existe ainda pouca movimentação nas ruas em defesa da presidente, até mesmo a atuação política do partido. Recentemente teve uma frase célebre do senador Cristóvão que disse que caso a votação fosse secreta, era muito provável que nem os próprios senadores do PT votassem para que a presidente ficasse. O senhor sente esse clima de que a presidente já jogou a toalha, de que o PT já desistiu do processo de impeachment? De forma nenhuma. Eu acho que é uma avaliação equivocada. Eu tenho visto, pelo contrário, manifestações, não só no Brasil, mas no mundo, numa linha de cada vez mais deixar claro que esse processo de impeachment ele é de uma fragilidade jurídica, política total. Basta verificar quais são as acusações que são dirigidas contra a presidente da República para que as pessoas fiquem absolutamente indignadas. Mesmo pessoas que não defendem o governo, que não gostam do governo, mas que gostam da democracia, sabem que esse processo não está bem posto e que efetivamente estão se utilizando pretextos para tirar a presidente Dilma Rousseff. Por isso eu não acho que é bem assim. É claro que num processo longo que nem esse, longo não para um processo, mas longo para o tempo político, você acaba tendo altos e baixos. Mas agora nós estamos entrando na reta final. E eu tenho visto juristas de todo mundo, intelectuais de todo mundo, se manifestarem com muita contundência, dizendo que esse impeachment é uma farsa. E como que está a presidente? O sentimento da presidente é de ficar, é de permanecer? O sentimento da presidente é de luta, de uma mulher de luta. Ela lutou a sua vida toda pela democracia no Brasil. E não é agora que ela vai jogar a toalha. Ou seja, ela não está lutando porque ela gosta do cargo de presidente. Dilma não é uma pessoa que tem amor ao cargo, amor ao poder, mas ela está lutando pela democracia, pelo direito dela ser respeitada como pessoa eleita e, mais que isso, lutando por justiça. Nenhuma pessoa que é culpada nenhuma pessoa que é acusada de algo que efetivamente não é correto que seja acusada, deixa de lutar pela justiça. Ou seja, as pessoas que não são culpadas lutam pela justiça. E é o que a Dilma está fazendo nesse momento. Certo. Esse processo foi dito diversas vezes. Ele vai além de um processo jurídico. Ele tem ali um caráter muito político também. E o que tem ficado agora em jogo, que tem sido discutido, que tem sido pensado por muitos senadores, além da questão técnica do processo, é os efeitos que uma possível volta da Dilma após 2 meses de governo Temer poderia causar aí para a economia, até um aprofundamento da crise. Para o senhor, como advogado, como que é trabalhar em um tribunal político, não em um tribunal jurídico, somente jurídico? Como que é convencer os senadores de uma questão política? Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos esclarecer é que o processo de impeachment é jurídico-político. Se um processo de afastamento de um governante fosse político apenas, nós estaríamos no parlamentarismo. Lá é assim. No presidencialismo, o processo é jurídico-político, ou seja, ele envolve um pressuposto jurídico e uma análise política. Se eu não tenho o pressuposto jurídico, eu não posso ter o afastamento político. Então, nesse caso, o que nós temos que trabalhar? Em primeiro lugar, demonstrar o que já está demonstrado, que não há o pressuposto jurídico. Então, não dá nem que se discutir politicamente, é a democracia que está em jogo. Agora, vamos discutir na política. Independentemente da preferência que uma pessoa tenha por um governo como o da Dilma, ou outro que tenha pelo de Michel, o que eu quero dizer é bem claro uma coisa. Nenhum país cresce e se desenvolve com a ideia de que as suas instituições não são respeitáveis. Nenhum país cresce numa situação onde as instituições não dão segurança jurídica, onde as instituições permitem que um governo seja colocado para fora após eleito sem nenhuma razão para isso, com pretextos. A imagem do Brasil, se consumar o impeachment, como nós já estamos vendo no mundo, inclusive por editoriais de jornais importantes, que não são nem alinhados à esquerda. Você pega lá um New York Times, você pega outros jornais do mundo que falam, olha, é um golpe. Então, a imagem do Brasil será péssima para a economia. É claro que algumas pessoas dirão, não, mas agora com o novo governo conseguiu se repactuar com o Congresso. Eu digo algo muito importante. Não se desenvolve um país no século XXI sem a credibilidade das instituições. Não se desenvolve um país no século XXI sem que as pessoas saibam que as instituições são sólidas e que, basicamente, a Constituição e as leis serão respeitadas. Não há desenvolvimento dentro de uma sociedade capitalista sem previsibilidade.
com insegurança, com fragilidade institucional, nada se desenvolve. E esse é o risco que se tem se eventualmente o impeachment se consumar. Agora, como que o senhor transmite isso para o senador, lá na ponta, no momento de votar? Dizendo isso. Se vocês pegarem nossa peça de alegações finais, ela é muito grande, né? Mas ela é, obviamente, a síntese de tudo aquilo que será dito. Nós dizemos isso. Um país não pode conviver com esta ideia de que um presidente da República é colocado para fora por pretextos. Ele não pode conviver. Aliás, você que nos ouve e nos assiste nesse momento, pense nisso. Se alguém admite perder um direito dessa forma, e esse alguém é o presidente da República, imagine o que acontecerá com o cidadão. Ou seja, imagine com aquela pessoa que não tem nem a condição desta publicidade imensa que esse processo tem. Ou seja, as pessoas lutam pelos seus direitos. Dilma está lutando pelo direito não de permanecer no cargo, mas pelo direito de que uma presidente democrática permaneça exercendo as suas funções para as quais ela foi eleita. E o cidadão? O cidadão que vê um presidente da República sendo colocado para fora dessa forma, será que ele não teme pelos seus direitos? Será que ele não teme pelas suas garantias? Eu acho que todos nós temos que temer. Violentada a democracia, essa violência é para todos. Agora, ainda nessa linha do julgamento que também é político, ontem nas alegações finais ficou ali bem claro que tem uma divisão da questão técnica ali do processo, que são as pedaladas fiscais, os decréditos de créditos suplementares, e tem uma parte ali exclusiva sobre o desvio de poder, né? É uma tese da qual o senhor não desistiu. No início do processo, o senhor tinha colocado que a delação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, seria provavelmente a principal prova da defesa no processo. Essa delação acabou não entrando nos autos, não foi autorizada, mas o senhor discute ela ali nas alegações finais. Você acredita, de fato, que essa questão do desvio de poder, ela convence os senadores refletem sobre isso, sobre essa motivação, talvez, de interesses próprios na hora de abrir o processo de impeachment? Isso pesa na consciência? Olha, eu acho que se não pesa, vai mal quem tem essa consciência, porque devia pesar. O desvio de poder é uma figura que se utiliza na doutrina jurídica nacional e internacional há muito tempo. Ela surge no direito francês e ela é fácil de ser entendida. Mesmo não se falando em juridiquês, é compreensível. Veja, quando a lei dá para uma autoridade uma atribuição, uma competência, ela a deu com uma finalidade. Se a pessoa utiliza essa atribuição legal para alcançar outro fim, ela está se desviando do poder que a lei lhe deu. Chama desvio de poder. O que Eduardo Cunha fez foi isso. Ou seja, ele usou o processo de impeachment não porque uma presidente da República devia ser punida, mas porque ele queria se vingar, porque a presidente da República não deu a ele os votos que ele queria para não ser cassado. Da mesma forma, quando vem o senador Jucá e diz temos que parar com a sangria no Brasil e, portanto, temos que tirar a presidente da República, poder parar a Lava Jato, isso é o quê? É desvio de poder. Quando a senadora Rose de Freitas, minha querida amiga, vai ao Senado e diz Dilma não está sendo afastada por pedaladas, coisa nenhuma, são ingredientes políticos, o que é isso? É desvio de poder. Há uma prova claríssima do desvio de poder. Portanto, essa é uma discussão jurídica e política muito séria. Uma presidente da República está tendo, por parte de lideranças políticas, uma situação onde elas receberam o poder e não estão usando o poder para que receberam. Nenhum parlamentar recebe o poder para desviar-se daquilo que a Constituição manda. E nesse caso, por que está se desviando da Constituição? Pelo fato simples de que não há razão para o impeachment. Se quer o afastamento da presidenta, ou porque se quer mudar a política econômica, ou porque quer parar com a Lava Jato, e Dilma sempre garantiu a continuidade das investigações. As pessoas têm razões, menos a que precisa, a que seria correta, a que seria devida, que seria a razão de punir alguém que praticou um delito. Não há delito, não há razão para ser punido. Agora, nessa segunda fase do processo, vou colocar um ponto de vista meu. Apesar de até ouvir em conversas dos bastidores, ali, os senadores que estão na articulação pelo PT para reverter votos, isso está numa perspectiva muito negativa, de que isso tem sido difícil, houve algumas decisões que foram muito positivas para a defesa da presidente já nessa segunda fase. A perícia, que retirou mais um dos decretos, né? A gente tinha ali, começou o processo, a acusação com 6, foi reduzindo, no último relatório eram 4 e agora reduziu para 3, no entendimento da perícia. E a segunda questão das pedaladas, que a perícia, no entendimento dela, não há nenhuma ação nem direta nem indireta da presidente
nas pedaladas fiscais. O que eu me pergunto é quanto à relatoria. O senhor acha que isso representa uma vitória no relatório? O senhor acha que existe alguma chance do senador Anastasia recuar quanto às pedaladas, retirar as pedaladas fiscais, retirar esse quarto decreto no relatório final dele? Olha, as provas produzidas em relação à acusação são demolidoras. Nós tivemos a perícia, por exemplo, ela mostra que nas pedaladas não teve ato. Nos decretos, eles mostram claramente que não teve dolo. Então a perícia, por essas duas perguntinhas só, pode dizer todo o resto. Essas duas perguntinhas demoliu a acusação. O Ministério Público arquivou o caso das pedaladas, atingindo no coração a tese da acusação. O Ministério Público Federal disse, olha, não tem crime no caso das pedaladas porque não teve operação de crédito. Fatal. As testemunhas arrebentaram com a acusação. Por quê? Porque mostraram que os pareceres que Dilma Rousseff recebeu para baixar os decretos diziam não vai aumentar a meta. E por que diziam isso? Porque ninguém achava que ia aumentar a meta. Até o Tribunal de Contas da União, que tem a posição isolada no mundo jurídico sobre isso, mudasse de opinião. E o próprio procurador Júlio Marcelo, que deu um testemunho dizendo não, é só ler a lei que se vê que é isso, vai ter que ponderar que um colega dele do Ministério Público disse exatamente o oposto, ou seja, leu a lei diferente dele. Por que a interpretação dele é melhor do que o outro, do outro colega e todos os juristas que têm falado a respeito? Então são situações que, obviamente, demolem a acusação. Bem, senador Anastasia, ele tem um abacaxi para descascar. Ele é um jurista, tem uma imagem a respeitar, e é uma pessoa que eu prezo, meu adversário, mas prezo e gosto muito dele. Mas ele tem um partido que está lhe dando as ordens. O que ele vai preferir? Se expor juridicamente na sua condição de professor de direito ou vai seguir as ordens do seu partido? É um dilema difícil. Vamos aguardar terça-feira. Se ele seguir as ordens do partido dele, eu acho que ele, politicamente, receberá aplausos dos seus. Mas do ponto de vista daqueles que conhecem direito e sabem o que está no processo, ele realmente não ficará numa situação confortável. O senhor não tem uma aposta se ele seria capaz de retirar isso da acusação? Veja, as pessoas se mostram nos momentos em que a história os coloca diante de dilemas. Vamos aguardar como é que o senador Anastasia reage, se ele vai seguir a ordem do seu partido, os interesses políticos mundanos, ou se ele vai, cumprindo o juramento com a Constituição que fez como senador e como jurista, ver as provas e dizer, não tem como. Certo. Doutor Cardoso, uma outra questão, a gente recebeu a notícia agora há pouco de que a Justiça Federal acatou a denúncia do Ministério Público e transformou o ex-presidente Lula em réu na Lava Jato. No mesmo inquérito do senador Delcídio, que envolve aí a questão de obstrução de justiça e de alguma tentativa ali de soltura do ex-diretor da área internacional da Petrobras, o Néstor Severo. Eu queria saber se o senhor acha que isso pode impactar de alguma maneira o processo de impeachment politicamente, isso afeta ainda mais o PT ou a presidente, como que isso pode ser trazido ali para o processo? Se nós olharmos os fatos como eles são, não. Por uma razão muito simples. Esse é um processo criminal que está começando. E o presidente Lula ele não teve a oportunidade ainda de fazer a sua defesa. Agora ele terá a oportunidade de fazer a sua defesa. Agora ele terá a oportunidade de mostrar os fatos. Em geral, infelizmente, as pessoas prejulgam. Aliás, prejulgam quando lhes interessa. Né? Nós vimos lá o Eduardo Cunha, que é réu de vários processos e que, obviamente, tinha uma situação em que muitos o defendiam. Ou nós temos outras pessoas da oposição que têm acusações violentíssimas e se esquece de comentar. Né? No caso do presidente Lula, ele terá agora a oportunidade de fazer a defesa. Eu tenho absoluta convicção que ele fará uma defesa e mostrará a sua inocência. Talvez que venha essa situação para o bem, ou seja, ele demonstre os fatos que efetivamente aconteceram e mostre a sua inocência. O que nós não podemos nunca é condenar uma pessoa antes da hora. Até em relação ao próprio Eduardo Cunha, que é uma pessoa que eu não tenho boas relações pessoais, e aliás, criticava muito a minha presença no Ministério da Justiça, justamente por garantir a autonomia de investigação, até para ele eu sempre disse, vamos aguardar e vamos, antes de poder condená-lo, por mais que são evidentes as provas, o seu direito de defesa. Não se prejulga ninguém. O presidente Lula não pode ser prejulgado em hipótese nenhuma. Quanto a isso no processo de impeachment, a gente lembra ali que a abertura do processo de impeachment ela teve muito em volta das questões ali da possibilidade do sítio em Atibaia, de ser de propriedade do Lula, depois ali um vazamento de uma gravação de uma conversa da presidente com o ex-presidente, entregando um documento que poderia ser ali um adiantamento da posse dele como ministro. Todas essas questões, de forma clara, pesaram politicamente no processo de impeachment. Um ex-presidente réu, o quanto isso pode pesar nas costas da presidente agora? Se nós olharmos os fatos que estão, não. Ou seja, no contexto político dos partidos que estão defendendo o impeachment, quem não tem
uma investigação séria em relação aos seus maiores dirigentes? PSDB? O Aécio não tem nenhuma acusação contra ele? Tem várias. O DEM, vários senadores do DEM, ou várias pessoas do DEM estão sendo acusadas. Ou seja, quem desse processo está saindo absolutamente intocável? Tem alguns que se colocam da posição de intocáveis. Mas eu lhe pergunto, é justo condenar o Aécio? Não. Sem prova, sem defesa? Não. Como não é justo condenar o Lula. Então não sejamos parciais. Num Estado de Direito você tem que respeitar a possibilidade das pessoas produzirem prova, defender da sua inocência. Muitas situações e muitas reputações já foram destruídas por esse tipo de ímpeto que efetivamente não faz bem para ninguém. Então eu acho que o presidente Lula tem todo o direito de se defender, ele vai se defender, tem bons advogados, vai construir exatamente o caminho da demonstração de que ele não é culpado. Por outro lado, outras pessoas também da oposição terão esse direito, em que pese não se faça tanto rumor sobre elas. Por que não se faz? Acho que é importante nós meditarmos sobre isso. Certo, doutor Cardoso. Uma outra questão hoje o senhor está atuando como defensor da presidente Dilma Rousseff, independente de qualquer ligação com a AGU, a Advocacia Geral da União. O senhor foi advogado-geral da União e foi também ministro da Justiça, falou agora mesmo de algumas críticas que sofreu do próprio Eduardo Cunha, e também críticas de pessoas ligadas ao partido da presidente, parlamentares ali do PT, que criticaram a sua atuação no Ministério da Justiça diante do agravamento ali da Operação Lava Jato. Eu queria colocar uma última questão aqui. O que é mais difícil? É ser advogado da presidente Dilma Rousseff dentro de um processo de impeachment ou ser ministro da Justiça sofrendo a pressão ali do próprio partido da presidente dentro de uma investigação do tamanho da investigação Lava Jato? Olha, eu acho que nada é fácil, mas ser ministro da Justiça é bastante complicado. Eu vou te dizer por quê. Porque não é só as pessoas do teu lado que te criticam, não. Os do outro também criticam. Então, de repente, você é uma unanimidade. Quando eu tinha investigações contra o DEM, contra os tucanos, como aconteceu no caso do metrô de São Paulo e outras, o ministro está usando a Polícia Federal para atacar a oposição. Quando nós tínhamos situações de investigação de pessoas do nosso lado, o ministro não controla a Polícia Federal. Ou seja, de repente, você é uma unanimidade, né? Quando você é advogado, é uma tarefa difícil. Mas qual é a questão? É tão clara a causa que nós estamos defendendo, é tão evidente que nós estamos falando, que eu diria a você, mesmo os que discordam da gente, tem que reconhecer que há razão no que nós está sendo falado. Então, enquanto no ponto de vista da justiça você fica entre dois fogos, eu como advogado eu sinto menos fogo em relação até quem não pensa como eu penso. Sabe por quê? Porque quando você tem uma verdade muito forte do teu lado, é difícil argumentar. Então, ser ministro da Justiça é mais difícil. Eu acho muito mais. E quanto a essa questão das críticas que vieram ali de dentro do PT, muitas dos bastidores, outras ali no on mesmo, como a gente fala no jornalismo, abertamente, ao vivo, quanto a sua atuação no Ministério da Justiça. Fica alguma mágoa do PT? Fica alguma dificuldade, algum ressentimento de continuar trabalhando com o partido? O senhor pretende continuar trabalhando com o partido? Absolutamente nenhum problema. Na verdade, eu entrei no PT desde o início, desde 1980. E tive várias disputas internas, discussões críticas muito pesadas, mas isso não me faz desacreditar num projeto, numa bandeira. Eu sei que muitos do meu partido erraram, como pessoas de todos os partidos erram. E eu não posso confundir as instituições, as crenças, as bandeiras com eventuais situações de pessoas que cometem equívocos. Então, por essa razão, eu continuo defendendo o projeto do PT, um projeto de transformação, um projeto de combate à exclusão social, um projeto de apego à democracia, de defesa intransigente do Estado de Direito. Se alguém no PT cometeu erros, que pague pelo que fez, como quem está em qualquer partido, que não se criminalize a instituição, que se criminalizem as pessoas que têm que ser criminalizadas. Isso vale para todos da classe política, vale para todos os partidos. Portanto, eu não tenho mágoas do PT. Se eventualmente existem pessoas que fizeram críticas, eu não me recordo nenhuma que tenha me ferido pessoalmente. Eu acho que muitas das críticas foram injustas. Mas quem está na política, quem vive na vida pública, tem que estar acompanhando a cada dia as críticas injustas que eles fazem e jamais levar para o plano pessoal, porque se fizer isso, saia da política. Pense sempre que se alguém faz uma crítica, pode ser que ele tenha razão. Avalie. Se ele tiver certo, reconheça. Se não tiver certo, se defenda até o fim. Mas não leve para o plano pessoal. Nem sempre as pessoas fazem críticas por má fé. Aproveitando essa proximidade com o PT,
encerrado o processo de impeachment, o senhor assume a campanha do Haddad na Prefeitura de São Paulo? Não, na medida em que for solicitado a isso ter mandato, com grande prazer. Eu acho que Haddad é um excelente prefeito, ele pode dar continuidade à sua gestão e, portanto, eu estou à inteira disposição para que o partido quiser em São Paulo e onde o partido quiser em todo o Brasil. Eu acho que quando a gente acredita em certas bandeiras e enquanto continuar entendendo que pode ajudar que elas avancem, vá em frente. Certo. Bom, nós vamos encerrar aqui a entrevista com o ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Só para deixar claro, o próximo passo do processo de impeachment é a entrega do relatório do senador Anastasia, que acontece na próxima terça-feira. O relatório deve ser votado na quinta-feira dentro da comissão especial do impeachment e depois seguir para o plenário. A previsão é que o processo de impeachment se encerre aí na última semana de agosto. Eu queria agradecer a presença do Dr. Obrigado a você. É um prazer estar com vocês aqui no Estadão. Boa tarde. Boa tarde.